Era uma segunda-feira típica de agosto de 2023, por volta das 3 da tarde, quando minha vida inteira mudou de direção. Eu estava dirigindo minha Scania azul pela BR-163, na altura de Nova Mutum, Mato Grosso, quando algo completamente inexplicável aconteceu. Meu nome é Carlos Alberto Pereira, tenho 48 anos, trabalho como consultor técnico para frotas de caminhão há mais de 15 anos. E hoje vou contar para vocês a história mais impossível e ao mesmo tempo mais verdadeira da minha existência. Eu estava voltando de uma consultoria em uma transportadora de Sorriso, dirigindo tranquilamente pela rodovia, quando senti uma vibração estranha no volante. Não era nada alarmante, mas depois de tantos anos lidando com veículos pesados, você desenvolve uma sensibilidade para essas coisas. Parei o carro no acostamento e desci para verificar. O pneu dianteiro direito estava começando a murchar. Não era uma furada completa, mas estava perdendo ar rapidamente. Olhei ao redor, procurando alguma borracharia ou oficina nas proximidades, quando avistei uma placa simples: Autopeças e Serviços do João, consertos em geral. Era uma daquelas oficinas pequenas que você encontra espalhadas pelas estradas brasileiras, nada muito sofisticado, mas que resolve os problemas básicos dos motoristas. Dirigi devagar até lá, com o pneu fazendo aquele barulho característico de quem está perdendo pressão. O dono, um homem na casa dos 50 anos, de cabelos grisalhos e mãos marcadas pelo trabalho, me recebeu com um sorriso acolhedor. "Boa tarde, amigo. Problema no pneu?" Expliquei a situação e ele prontamente disse que poderia resolver ali mesmo. Foi então que eu o vi pela primeira vez. Um rapaz estava agachado ao lado de um Volkswagen Gol branco, mexendo no sistema de freios. Quando ele se levantou e virou o rosto na minha direção, senti como se o tempo tivesse parado. Era um jovem de aproximadamente 28 anos, moreno, de estatura média, com braços definidos pelo trabalho manual. Mas o que realmente chamou minha atenção, o que fez meu coração disparar sem motivo aparente, foi uma pequena marca circular bem no meio da testa dele, como se fosse uma cicatriz antiga de queimadura. "Precisa de alguma coisa, senhor?" ele perguntou, limpando as mãos sujas de graxa em um pano velho. Sua voz era firme, educada, com aquele sotaque típico do interior de Mato Grosso. Eu fiquei alguns segundos sem conseguir responder, apenas o observando. Havia algo naquele rosto que me parecia estranhamente familiar, mas ao mesmo tempo completamente novo. Não, estou só esperando resolver o problema do pneu", gaguejei, tentando disfarçar minha agitação inexplicável. O rapaz voltou ao trabalho no Gol, mas eu não conseguia tirar os olhos dele. Observava seus movimentos precisos, a forma como manuseava as ferramentas, o jeito concentrado como analisava os problemas mecânicos. Era como se estivesse assistindo a algo que já havia visto antes, mas em outro tempo, em outro lugar. João, o dono da oficina, notou minha distração e comentou: "Aquele ali é o Marcelo, meu funcionário mais caprichoso. Trabalha aqui desde os 16 anos, uma verdadeira bênção. Não tem serviço que ele não saiba fazer. Marcelo." O nome ecoou na minha mente como um sino distante. Não conseguia explicar por quê, mas aquela palavra despertou em mim uma emoção profunda, quase dolorosa. Enquanto João trabalhava no meu pneu, continuei observando o jovem mecânico.
Seus gestos tinham uma precisão natural, como se tivesse nascido entendendo como as coisas funcionavam. Era exatamente assim que eu era na sua idade, sempre com facilidade para resolver problemas técnicos, sempre com as mãos ocupadas, consertando alguma coisa. João? Perguntei, tentando parecer casual. Esse rapaz é daqui da região mesmo? O homem levantou os olhos do meu pneu e sorriu. O Marcelo? Não. Ele apareceu aqui há uns 12 anos, ainda menino. História meio complicada, sabe como é? Foi criado por uma família muito boa aqui perto, os Ferreira, gente trabalhadora, evangélica. Pegaram o garoto quando ele estava meio perdido na vida e deram todo o apoio que ele precisava. Família Ferreira, criado por outros. História complicada. As palavras se misturavam na minha cabeça como peças de um quebra-cabeças que eu não conseguia montar. Por que aquilo me incomodava tanto? Por que sentia como se estivesse perdendo alguma coisa importante? E a família dele, a original, você sabe o que aconteceu? Insisti, tentando não parecer intrometido demais. João pausou o trabalho e me olhou com uma expressão mais séria. Olha, amigo, não costumo falar da vida dos outros, mas o menino nunca foi de esconder nada. A mãe dele tinha problemas, sabe? Bebida, drogas, essas coisas que destroem as famílias. O pai desapareceu quando ele era pequeno. Ninguém nunca soube direito o que aconteceu. O conselho tutelar teve que intervir e os Ferreira se ofereceram para cuidar dele. Salvaram a vida daquele garoto, sem dúvida. Pai desaparecido, mãe com problemas. Conselho tutelar. Cada informação era como uma facada no meu peito, embora eu não conseguisse entender o motivo. Por que a história daquele rapaz me afetava tanto? Porque sentia como se houvesse uma conexão que eu não conseguia identificar. Olhei novamente para Marcelo, que continuava trabalhando concentrado, alheio à conversa que estávamos tendo sobre sua vida. Era então que aconteceu algo que mudaria tudo. Marcelo se virou na nossa direção e perguntou: Seu João, onde está aquela chave Phillips grande? Preciso desmontar esse painel. Quando seus olhos se encontraram com os meus, senti uma descarga elétrica a percorrer todo o meu corpo. Havia algo naquele olhar, algo que despertou em mim uma memória enterrada há muitos anos. Era como se estivesse olhando para um espelho do passado, como se reconhecesse alguma coisa que havia perdido há muito tempo. Com licença, disse, me aproximando dele. Você se importa se eu perguntar uma coisa meio pessoal? Marcelo me olhou curioso, mas não demonstrou desconforto. Pode perguntar, senhor. Respirei fundo, sentindo que estava prestes a fazer uma pergunta que poderia mudar nossas duas vidas para sempre. Você se lembra de alguma coisa da sua família original, do seu pai biológico? A expressão no rosto dele mudou instantaneamente. Por um momento, vi uma sombra de tristeza passar pelos seus olhos. Para você entender completamente o que estava acontecendo naquela oficina, preciso voltar no tempo e contar como tudo começou. Era o ano de 2006. Eu tinha 31 anos e trabalhava como supervisor de manutenção numa grande mineradora em Cuiabá. Era um trabalho bom, que me dava uma vida confortável, mas que exigia muitas viagens para diferentes unidades da empresa espalhadas pelo estado. Naquela época, eu era casado com Sandra Mello, uma mulher determinada de 28 anos que trabalhava como técnica em radiologia no hospital regional.
Nos conhecemos em 2003, numa festa de formatura de um curso técnico. Sandra tinha um e foi sorriso paixão à primeira contagiante vista e uma energia que iluminava qualquer ambiente. Casamos em 2004 e 2 anos depois, nossa vida ganhou um novo sentido com a chegada do Marcelo. O parto foi tranquilo e Marcelo nasceu saudável, um bebê gorduchinho e esperto que logo conquistou todo mundo ao redor. Lembro como se fosse ontem, do dia em que ele completou 6 meses e sofreu um pequeno acidente doméstico que marcaria sua testa para sempre. Estávamos na sala de casa. Eu havia acabado de chegar de uma viagem de trabalho, quando Sandra esquentou uma mamadeira e não percebeu que tinha ficado muito quente. Quando colocou a mamadeira na boca do Marcelo, uma gota do leite quente escorreu e atingiu sua testa, causando uma pequena queimadura circular. Corremos para o hospital em desespero, mas felizmente não foi nada grave. O médico disse que ficaria uma pequena marca, mas que com o tempo se tornaria quase imperceptível. Sandra chorou durante dias, se culpando pelo acidente. Ele vai carregar essa marca para sempre por causa da minha distração, ela repetia. Eu sempre a consolava dizendo que aquela pequena cicatriz seria a marca registrada do nosso filho, que o tornaria único e especial. Os primeiros anos foram maravilhosos. Marcelo cresceu como uma criança alegre e curiosa, sempre observando quando eu consertava alguma coisa em casa, sempre querendo mexer nas minhas ferramentas. Com 2 anos, ele já sabia distinguir chaves de fenda de alicates. Com 3, tentava ajudar quando eu trocava lâmpadas ou consertava torneiras. Sandra brincava dizendo que ele havia herdado minha paixão por resolver problemas mecânicos. Mas as coisas começaram a mudar em 2009, quando Marcelo estava com 3 anos. Meu trabalho começou a exigir viagens mais longas e frequentes. A empresa estava expandindo operações para outros estados e eu, como um dos supervisores mais experientes, era constantemente requisitado para implementar novos sistemas de manutenção em diferentes localidades. Chegava a ficar semanas inteiras fora de casa. Sandra começou a demonstrar sinais de insatisfação com essa rotina. Carlos, você está perdendo o crescimento do seu filho, ela dizia nas raras ocasiões em que eu estava em casa. Marcelo mal te reconhece quando você volta. Ontem ele chamou o vizinho de papai porque o homem estava consertando o portão. Essas palavras me doíam profundamente, mas eu acreditava que estava fazendo tudo pela nossa família, construindo um futuro financeiramente seguro. Foi em meados de 2010 que percebi mudanças mais preocupantes no comportamento da Sandra. Ela estava mais irritada, mais distante, começou a sair com amigas em horários estranhos, deixando Marcelo com vizinhas. Quando eu questionava, ela dizia que precisava de um tempo para ela, que estava se sentindo sufocada pela maternidade e pela solidão. Tentei conversar, sugerir terapia de casal, mas ela se recusava a discutir o assunto. Em dezembro de 2010, voltei de uma viagem de 2 semanas para encontrar a casa vazia. Não havia uma carta, não havia explicação, apenas o silêncio ensurdecedor de um lar desfeito. As roupas de Sandra e de Marcelo Fiquei desesperado. Liguei para todos junto os com familiares alguns e amigos objetos dela, pessoais. mas ninguém sabia onde estavam.
Foi a vizinha, Dona Maria, quem me contou que havia visto Sandra saindo de casa na segunda-feira anterior, com várias malas e Marcelo no colo. Ela parecia nervosa, Carlos. Disse que ia visitar a família, mas levou muita bagagem para ser só uma visita. Imediatamente fui até a casa dos pais de Sandra, em Campo Grande, mas eles também não sabiam de nada. A mãe dela, Dona Carmen, ficou tão preocupada quanto eu. Registrei boletim de ocorrência, contratei um detetive particular, percorri rodoviárias, mostrei fotos para funcionários de hotéis e pousadas. Durante semanas, segui qualquer pista que pudesse me levar até eles. Foi quando descobri que Sandra havia sacado todas nossas economias conjuntas, cerca de R$ 15.000, que estavam guardados para comprar uma casa própria. 3 meses depois, recebi uma ligação que mudou tudo. Era uma assistente social de Rondonópolis me informando que Sandra havia sido encontrada em situação de vulnerabilidade social, vivendo em condições precárias com Marcelo. Ela havia desenvolvido dependência química e estava em processo de internação compulsória. Senhor Carlos, precisamos que venha buscar seu filho. Ele foi retirado da guarda da mãe e está temporariamente sob cuidados do Estado. Quando cheguei ao abrigo, quase não reconheci meu menino. Marcelo, que sempre foi uma criança alegre e falante, estava magro, assustado, evitando contato visual. A psicóloga do abrigo me explicou que ele havia passado por traumas significativos e precisaria de muito amor e paciência para se recuperar. Naquele momento, prometi a mim mesmo que nunca mais me afastaria do meu filho. Mas o destino tinha outros planos. Naquela mesma semana em que fui buscar Marcelo, recebi uma proposta de trabalho irrecusável de uma empresa de petróleo que estava montando operações na Bolívia. O salário era 3 vezes maior do que eu ganhava, mas exigiria que eu ficasse no país vizinho por pelo menos 2 anos. Era a oportunidade de refazer nossa vida financeiramente, de dar para Marcelo tudo que ele merecia. Mesma marca. Ele levou a mão à própria testa, tocando delicadamente a cicatriz circular. Desde pequeno eu me pergunto como consegui essa marca. Os Ferreiras sempre disseram que eu já tinha quando cheguei na casa deles. Meu coração estava batendo tão forte que pensei que fosse explodir. Marcelo. Comecei devagar. Qual é seu nome completo? Ele me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Marcelo Ferreira da Silva. Mas antes de ser adotado, meu nome era Marcelo Pereira, como o seu sobrenome. A confirmação que eu não sabia se queria ou temia ouvir. 17 anos procurando, 17 anos de culpa, de arrependimento, de noites mal dormidas, e meu filho estava ali, na minha frente, transformado em um homem. Pai? Ele sussurrou, a palavra saindo meio engasgada. É você mesmo? Não consegui mais conter a emoção. As lágrimas que eu havia segurado por tantos anos começaram a escorrer pelo meu rosto. Sim, meu filho, sou eu. Nunca parei de procurar por você. Foi quando ele se jogou nos meus braços e pela primeira vez em 17 anos senti o abraço do meu menino. Só que agora ele era um homem feito, forte, trabalhador, que havia crescido longe de mim. João, que havia presenciado toda a cena, se aproximou com os olhos marejados. Meu Deus do céu, ele murmurou.
Em 40 anos trabalhando nesta oficina, nunca vi nada igual. É um verdadeiro milagre. Outros clientes que estavam esperando atendimento também se aproximaram, tocados pela emoção do momento. Ali, numa pequena oficina de beira de estrada, estava acontecendo algo que mudaria nossas vidas para sempre. Ficamos abraçados por alguns minutos, sem conseguir falar nada. 17 anos de separação, de dor, de saudade, tudo sendo curado naquele abraço. Quando finalmente nos separamos, Marcelo me olhou nos olhos e disse: "Pai, eu sempre soube que você existia. Sempre tive sonhos com um homem que me procurava. Acordava no meio da noite com a sensação de que alguém importante estava tentando me encontrar." Contei para ele sobre todos esses anos de busca, sobre como sua mãe havia desaparecido com ele quando tinha apenas 11 anos, sobre como eu havia vasculhado meio Brasil atrás dele. Ele me contou sobre sua vida com os Ferreira, como eles o haviam salvado de uma situação terrível, sobre como havia aprendido a profissão de mecânico, sobre os estudos que fazia à noite para se formar em engenharia mecânica. "Meu filho", eu disse, "você precisa saber que os Ferreira são anjos na sua vida. Eles fizeram o que eu não consegui fazer. Cuidaram de você, te educaram, te deram amor. Eu só tenho gratidão por eles." Marcelo sorriu através das lágrimas. "Pai, eles sempre me disseram que se um dia eu encontrasse minha família biológica, eles ficariam felizes por mim. Eles sabem que existe espaço no meu coração para amar todos vocês. Agora, antes de continuar contando como nossa história se desenvolveu, eu preciso fazer uma pausa para falar com você que está assistindo. Se esta história está tocando seu coração, se você acredita no poder dos reencontros e na força dos laços familiares, eu gostaria de conhecer um pouco sobre você também. Me conta aqui nos comentários. Você já teve um momento na vida onde sentiu que o destino estava guiando seus passos? Já viveu uma coincidência tão forte que parecia impossível de ser apenas acaso? Sua história pode inspirar outras pessoas que estão assistindo agora. E se você está gostando do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana eu trago histórias reais de pessoas reais, histórias que mostram como a vida pode ser mais incrível do que qualquer ficção. Tomei a decisão mais difícil da minha vida naquele momento. Deixei Marcelo temporariamente com uma família substituta recomendada pela assistente social, enquanto eu organizava essa oportunidade de trabalho na Bolívia. "Será apenas por 2 anos, meu filho", eu disse para ele, que mal conseguia entender o que estava acontecendo. "Papai vai trabalhar para juntar dinheiro e depois vamos morar juntos para sempre." Como eu estava errado, como eu estava completamente cego pela ambição e pelo desespero financeiro. A empresa me instalou em Santa Cruz de la Sierra e durante os primeiros meses eu mandava dinheiro religiosamente para a família que estava cuidando do Marcelo. Falava com ele por telefone toda semana, prometendo que logo voltaria.
Mas a realidade dos contratos internacionais é cruel. O projeto se estendeu, surgiram novas oportunidades, novos contratos mais lucrativos. 2 anos viraram 3, 3 viraram 4. Foi no 4º ano que recebi a ligação que destruiu qualquer possibilidade de retorno imediato. A família que cuidava de Marcelo havia passado por dificuldades financeiras e não podia mais mantê-lo. O menino, então, com 8 anos, foi transferido para um abrigo público. Quando liguei para o abrigo, me informaram que Marcelo havia fugido 3 vezes tentando me procurar. Senhor Carlos, disse a coordenadora do abrigo, o menino está muito traumatizado. Ele não para de perguntar quando o pai vai voltar. Já tentamos explicar a situação, mas ele não aceita. Precisamos encontrar uma solução definitiva para ele. Larguei tudo na Bolívia. Cancelei contratos, perdi dinheiro, queimei pontes profissionais. Nada disso importava. Meu filho estava sofrendo por minha causa e eu precisava voltar imediatamente. Mas quando cheguei ao Brasil, descobri que era tarde demais. Marcelo havia sido encaminhado para a adoção através do sistema legal brasileiro. Senhor, explicou a assistente social, a criança estava em situação de abandono há mais de 6 meses. O senhor estava fora do país sem previsão de retorno. Seguimos todos os protocolos legais. Uma família de Mato Grosso se interessou pelo caso e iniciou o processo de adoção. Eu me desesperei. Contratei advogados, movi ações judiciais, briguei contra o sistema durante 2 anos inteiros. Mas a justiça considerou que eu havia abandonado meu filho ao aceitar trabalho no exterior sem garantias de retorno. Os Ferreira haviam se tornado os pais legais de Marcelo, e ele estava se adaptando bem à nova família. Durante o processo judicial, consegui algumas informações sobre a família adotiva. Descobri que eram pessoas de excelente índole, evangélicos praticantes que haviam perdido um filho em um acidente de carro e viam em Marcelo uma bênção divina. Tinham recursos financeiros para dar a ele tudo o que eu não havia conseguido proporcionar: estabilidade, educação, amor constante. O advogado foi direto comigo. Carlos, você pode continuar brigando na justiça, mas vai traumatizar ainda mais a nova família e está sendo bem cuidada. Às vezes, amar é saber quando deixar ir. Foi a decisão mais dolorosa da minha vida. Desisti da batalha judicial. Permiti que os Ferreira adotassem oficialmente meu filho, mas nunca, nem por um segundo, desisti de procurá-lo. Durante todos esses anos, contratei detetives particulares, vasculhei redes sociais, visitei escolas em Mato Grosso. Sabia que ele estava sendo criado em alguma cidade do interior, mas o processo de adoção havia sido selado pela justiça. Eu não tinha acesso a informações específicas sobre sua localização. Mudei completamente minha vida profissional. Voltei a trabalhar exclusivamente em Mato Grosso. Aceitei um cargo de consultor que me permitia viajar por todo o estado. Cada cidade que visitava, cada oficina que entrava, cada escola que passava, eu procurava por pai, disse Marcelo, me trazendo de volta ao presente naquela oficina. Eu preciso que você saiba de uma coisa. Eu nunca te esqueci completamente. Tinha memórias fragmentadas, sonhos estranhos.
Os Ferreira sempre foram muito honestos comigo sobre minha história. Eles me contaram que eu havia sido adotado, que tinha uma família biológica em algum lugar. João, que havia terminado de consertar meu pneu há muito tempo, se aproximou respeitosamente. Desculpem a intromissão, mas vocês precisam saber que isso não é coincidência. Marcelo, você lembra daquela história que sempre conta sobre seus sonhos? Marcelo assentiu, um pouco envergonhado. Pai, desde pequeno eu tenho o mesmo sonho recorrente. Sonho com um homem dirigindo um caminhão azul, procurando por alguém em oficinas de beira de estrada. Acordo sempre com uma sensação estranha, como se devesse estar em algum lugar esperando por essa pessoa. Meu sangue gelou. Marcelo, que cor era o caminhão no seu sonho? Ele me olhou intrigado. Sempre azul, pai, sempre azul. Apontei para minha Scania estacionada ali ao lado. Como aquela ali. Seus olhos se arregalaram. Exatamente como aquela ali. Foi nesse momento que entendi completamente o que havia acontecido. Não era apenas coincidência. Durante todos esses anos de busca, dirigindo minha Scania azul de cidade em cidade, de oficina em oficina, eu estava inconscientemente seguindo o mesmo padrão que aparecia nos sonhos do meu filho. De alguma forma inexplicável, nossos corações estavam conectados através da distância e do tempo. João, perguntei ainda em choque, quantas vezes por mês vocês atendem Scanias azul aqui? Ele pensou um pouco. Olha, não é comum não. Talvez uma ou duas por mês. A maioria dos caminhoneiros prefere as cores tradicionais. Branco, prata. Azul é mais raro. Marcelo se aproximou da minha Scania e passou a mão na carroceria, como se estivesse reconhecendo algo familiar. Pai, posso te fazer uma pergunta que vai parecer estranha? Assenti. Você sempre teve o hábito de parar em oficinas pequenas quando está viajando, mesmo que não tenha problema no caminhão? A pergunta me atingiu como um raio. Era exatamente isso que eu fazia há 17 anos. Sempre que passava por uma oficina pequena, uma borracharia de estrada, eu inventava alguma desculpa para parar, verificar pressão dos pneus, perguntar direções, comprar alguma peça que não precisava. Era como se algo me puxasse para esses lugares. Meu filho, durante todos esses anos, eu parava em oficinas achando que estava procurando você conscientemente. Mas agora percebo que era algo muito mais profundo. Era como se meu coração soubesse onde encontrá-lo, antes mesmo da minha mente compreender. Os outros clientes da oficina haviam parado tudo para acompanhar nossa conversa. Havia uma senhora idosa com um Uno branco que estava chorando junto conosco. Um caminhoneiro baiano que esperava trocar pneu disse: "Rapaz, em 30 anos de estrada nunca vi nada igual. Isso é coisa de Deus mesmo." Marcelo me contou então sobre sua rotina dos últimos anos. Todas as segundas-feiras, sem exceção, ele sentia uma inquietação estranha. Ficava mais atento aos clientes que chegavam na oficina, especialmente aos motoristas de caminhão. Pai, eu sempre disse para o seu João que segunda-feira era meu dia de expectativa. Não sabia explicar por quê, mas sempre sentia que algo importante ia acontecer numa segunda-feira. E estava certo. Era segunda-feira, 3 da tarde, quando nos reencontramos. João complementou. É verdade isso que ele está falando.
O Marcelo sempre fica diferente nas segundas, mais atento, mais ansioso. Eu até brinco com ele dizendo que segunda-feira é dia dele ficar esperando milagre. Todos rimos através das lágrimas. Pai, disse Marcelo, preciso te levar para conhecer os Ferreira. Eles são meus pais do coração, mas sempre souberam que esse dia poderia chegar. Eles vão ficar muito felizes em te conhecer. A ideia me emocionou e me apavorou ao mesmo tempo. Como seria encontrar as pessoas que criaram meu filho durante todos esses anos que eu estive ausente? Como seria olhar nos olhos de quem fez por ele tudo que eu não consegui fazer? Marcelo, você tem certeza de que eles vão me receber bem? Eu sou um estranho que está aparecendo na vida de vocês depois de 17 anos. Ele sorriu daquela forma que costumava sorrir quando era pequenininho. Pai, os Ferreira me ensinaram que família não é só quem cria. Família também é quem gera, quem ama, quem procura. Eles sempre disseram que se um dia você aparecesse, seria uma bênção, não um problema. Decidimos ir juntos até a casa dos Ferreira naquela mesma tarde. Marcelo ligou avisando que tinha uma surpresa muito especial para apresentar. Seguimos até a cidade em comboio. Eu na minha Scania, ele numa moto Honda que usava para ir ao trabalho todos os dias. Durante o trajeto de 20 minutos, minha mente fervilhava de pensamentos contraditórios. Sentia gratidão imensa por essas pessoas que salvaram meu filho, mas também um ciúme natural de quem perdeu 17 anos da vida da pessoa mais importante do mundo para ele. A casa dos Ferreira ficava numa rua tranquila, típica do interior matogrossense. Era uma construção simples, mas bem cuidada, com um jardim florido na frente e uma oficina mecânica adaptada na garagem, onde Marcelo havia aprendido seus primeiros conhecimentos sobre motores. Quando paramos, um homem de aproximadamente 60 anos saiu de casa. Era alto, magro, com cabelos brancos e um sorriso acolhedor. Atrás dele veio uma mulher da mesma idade, pequena, de cabelos grisalhos presos em um coque, com um avental florido amarrado na cintura. Pai, mãe, disse Marcelo descendo da moto, quero apresentar vocês para uma pessoa muito especial. Sua voz tremia de emoção. Este é meu pai biológico, Carlos Alberto Pereira. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Seu Antônio Ferreira me olhou nos olhos por alguns segundos, como se estivesse tentando reconhecer algo. Então, fez algo que eu jamais esquecerei. Se aproximou e me deu um abraço apertado. Carlos, ele disse, há 17 anos nós oramos pedindo que Deus protegesse você, onde quer que estivesse. Oramos para que um dia vocês pudessem se reencontrar. Bem-vindo à nossa família. Dona Maria Ferreira se aproximou com lágrimas nos olhos. Meu filho, ela disse, dirigindo-se a mim, você não sabe o presente que Deus nos deu quando colocou o Marcelo na nossa vida. Ele falava tanto de você nos primeiros anos. Papai vai voltar, papai vai me buscar. Nunca permitimos que ele perdesse essa esperança. Entramos na sala simples, mas acolhedora. As paredes estavam repletas de fotos do Marcelo em diferentes idades. Primeira comunhão, formaturas, aniversários, conquistas esportivas na escola. 17 anos de memórias que eu havia perdido, mas que haviam sido cuidadosamente preservadas por essa família abençoada. Carlos, disse seu Antônio,
Queremos que você saiba que sempre soubemos que este dia poderia chegar. O Marcelo nunca foi órfão no sentido completo da palavra. Ele tinha família, tinha um pai que estava vivo em algum lugar. Nós apenas cuidamos dele até vocês se reencontrarem. Dona Maria complementou: Filho, você precisa saber que criamos o Marcelo com muito amor, mas sempre falando de você com respeito e carinho. Nunca deixamos que ele te visse como alguém que o abandonou. Sempre explicamos que às vezes a vida separa as pessoas que se amam, mas que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de reunir as famílias. Marcelo se sentou entre nós, segurou minha mão e a mão de seu Antônio. Pai Carlos, pai Antônio, vocês dois são meus pais. Não existe competição aqui. Não existe escolha a ser feita. Deus me deu dois pais, um que me deu a vida e outro que me ensinou a vivê-la. As lágrimas escorriam pelo meu rosto sem controle. Seu Antônio, Dona Maria, eu não tenho palavras para agradecer o que vocês fizeram. Vocês salvaram meu filho, deram a ele tudo o que eu não consegui dar. Como pai, eu só posso sentir gratidão eterna por vocês. Carlos, disse Dona Maria, você quer ver o quarto do Marcelo? Tem uma coisa lá que você precisa conhecer. Subimos até um quarto pequeno, mas organizado. Numa estante, havia vários livros técnicos sobre mecânica e engenharia. Mas o que chamou minha atenção foi uma caixa de sapatos em cima da cômoda. Pode abrir, disse Marcelo. Dentro da caixa, encontrei tesouros inimagináveis. Fotos minhas que ele havia conseguido guardar da época em que éramos uma família, uma pequena chave de fenda que eu havia dado a ele quando tinha 3 anos e uma carta manuscrita, dobrada e redobrada pelo tempo. Leia, pediu ele. Com as mãos tremendo, desdobrei o papel. Era uma carta escrita com a caligrafia infantil de uma criança de 8 ou 9 anos. Querido papai, eu não sei onde você está, mas a tia Maria disse que posso escrever uma carta para você. Eu estou bem, estou morando com uma família muito boa que cuida de mim. Mas eu nunca esqueço de você, papai. Lembro quando você me ensinava a usar as ferramentas. Lembro quando você cantava aquela música na hora de dormir. Eu sei que você vai me encontrar um dia, papai. Eu vou ficar esperando. Com amor, seu filho Marcelo. Não consegui terminar de ler. O papel ficou borrado pelas minhas lágrimas. 17 anos procurando por ele, e ele também estava me esperando, mantendo viva a esperança do nosso reencontro. Meu filho, consegui falar entre os soluços, me perdoa por ter demorado tanto para te encontrar. Me perdoa por todos os aniversários que perdi, todas as conquistas suas que não pude comemorar junto. Pai, ele respondeu me abraçando. Você me procurou durante todos esses anos. O importante é que estamos juntos agora. Seu Antônio se aproximou. Carlos, queremos fazer uma proposta. Que tal jantar com a gente hoje? Dona Maria preparou aquele frango com quiabo que o Marcelo adora desde pequeno. Queremos conhecer sua história. Queremos saber como foi sua vida durante todos esses anos.
Foi assim que passamos nossa primeira noite juntos, depois de 17 anos de separação. Contei para eles sobre minha busca incansável, sobre as noites que não conseguia dormir pensando no Marcelo, sobre como quase enlouqueci nos primeiros anos sem notícias dele. Eles me contaram sobre a chegada dele na família, sobre como foi um menino especial desde o primeiro dia, sobre suas notas excelentes na escola, seu talento natural para mecânica, seus sonhos de se formar em engenharia. Carlos, disse seu Antônio no final da noite, queremos que você saiba que nossa casa sempre será sua casa também. O Marcelo precisa dos dois pais na vida dele. Você para mostrar de onde ele veio, nós para continuar sendo o porto seguro que sempre fomos. Naquela noite, dormi pela primeira vez em 17 anos, com a sensação completa de que minha família estava completa novamente. Hoje, enquanto escrevo esta história 1 ano depois daquele reencontro milagroso, posso dizer que minha vida se transformou completamente. Marcelo se formou em engenharia mecânica e está trabalhando como meu parceiro na empresa de consultoria que criamos juntos. Pereira em Ferreira Soluções Técnicas, um nome que honra nossas duas famílias. Ele continua morando com os Ferreira, mas passa todos os finais de semana na casa que comprei a poucos quilômetros da dele. Construímos uma relação nova, baseada no presente, no futuro, sem ficar presos às dores do passado. Os Ferreira se tornaram mais que amigos, são verdadeiramente minha família estendida. Seu Antônio virou meu parceiro de pescaria nos domingos, e Dona Maria insiste em cozinhar para mim sempre que vou visitá-los, como se estivesse compensando 17 anos de cuidado materno perdido. Mas a maior transformação aconteceu dentro de mim mesmo. Durante todos esses anos de busca, eu havia me tornado uma pessoa amarga, obcecada, que enxergava o mundo apenas através da lente da minha perda. Reencontrar Marcelo me devolveu não apenas meu filho, mas também minha capacidade de ser feliz. Recentemente, uma coisa interessante aconteceu. Estávamos trabalhando juntos numa consultoria em Sinop, quando Marcelo comentou: Pai, você reparou que paramos de ter aqueles sonhos estranhos? Era verdade. Desde o nosso reencontro, tanto eu quanto ele não tivemos mais os sonhos que nos conectaram durante todos esses anos de separação. Sabe por quê, meu filho? Respondi. Porque não precisamos mais sonhar um com o outro. Agora estamos acordados, juntos, construindo memórias reais. Para você que acompanhou nossa história até aqui, quero deixar uma mensagem final. A vida às vezes nos separa das pessoas que amamos, às vezes nos coloca em situações que parecem impossíveis de resolver. Mas eu aprendi que o amor verdadeiro, o amor entre pai e filho, entre família, é mais forte que o tempo, mais forte que a distância, mais forte que qualquer circunstância. Se você está passando por uma separação dolorosa, se perdeu contato com alguém importante, não desista. Continue procurando, continue acreditando, continue amando. O destino tem maneiras misteriosas de reunir pessoas que precisam estar juntas. E se você é pai ou mãe, lembre-se,
Nossos filhos carregam nossa essência no coração, independente de estarmos presentes fisicamente ou não. O amor que plantamos neles quando pequenos germina e floresce mesmo nos períodos mais difíceis. João da oficina se tornou nosso amigo especial. Sempre que passamos pela BR-163, paramos lá para um cafezinho e para relembrar aquela tarde que mudou nossas vidas. Ele diz que aquela foi a tarde mais emocionante em 40 anos de profissão. Vocês sabem, ele costuma dizer, que essa oficina virou ponto de peregrinação. Tem gente que vem aqui só para conhecer o local onde pai e filho se reencontraram depois de 17 anos. Virou tipo um santuário dos milagres familiares. Hoje Marcelo tem 28 anos. É um homem realizado profissionalmente, noivo de uma moça maravilhosa chamada Ana Paula, e planeja me dar netos em breve. Os Ferreira, que já são avós de coração, estão ansiosos para serem avós oficiais também. Às vezes, quando estamos trabalhando juntos, eu paro e fico observando Marcelo. Vejo nele o menino que conheci, mas também vejo o homem extraordinário que ele se tornou sem minha presença diária. Sinto orgulho, mas também sinto humildade por saber que outras pessoas foram fundamentais na formação do caráter dele. Esta história começou com um pneu furado numa segunda-feira qualquer. Mas não foi o pneu que mudou minha vida. Foi a prova de que milagres acontecem quando menos esperamos, de que as famílias têm uma força invisível que as mantém conectadas mesmo quando tudo parece perdido. Se alguém me perguntasse qual foi o dia mais importante da minha vida, eu não teria dúvida em responder. Foi o dia em que um pneu furado me levou de volta ao coração do meu filho. E nossa história continua sendo escrita a cada dia, com muito amor, muita gratidão e a certeza de que alguns encontros são verdadeiramente destinados pelo coração. Fim.